vamos para o universo da tilápia agora. Eu convido aqui ao palco o Francisco Medeiros, diretor-presidente da Peixe BR. Francisco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Isso foi no bolso? Esse é o passador, você vai usar? Não, Não vai usar o passador? Tá, esse. Ok? Só pedir para colocar? Ok, é isso só. Então o palco é seu, Francisco. Logo mais, Arturo volta também para a gente fazer uma conversa, lembrando para vocês que a gente vai fazer um bate-papo com a participação da plateia. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão durante a apresentação do Francisco, é só ir anotando que a gente faz esse breve debate na sequência, tá bom? Com você, Francisco. Muito obrigado. Para os nossos amigos chilenos e de outros países que estão aqui, sejam bem-vindos. Vocês estão em suas casas. Considerem-se nossos irmãos, nossos amigos. Acabamos de ver uma apresentação, um case de sucesso muito importante da piscicultura latino-americana, podemos dizer, o caso do Chile. E nós no Brasil aprendemos muito com o Chile com relação à estruturação de um negócio para se tornar um negócio mundial. E quando se trata especificamente da questão de piscicultura, nós escolhemos uma espécie de peixe para fazer como negócio internacional, e no nosso caso é a tilápia. É a tilápia por vários motivos. Primeiro, que esse produto veio para o Brasil há bastante tempo, e segundo, que as condições climáticas no Brasil foram favoráveis para isso. Terceiro, o consumidor brasileiro gostou do produto, gosta do produto. Nós da Peixe BR, a Associação Brasileira da Piscicultura, mas englobamos toda a cadeia de produção, a indústria de equipamento, a indústria de alimento, a indústria farmacêutica, a indústria de processamento e os produtores, ou seja, todo mundo no mesmo guarda-chuva, exatamente para que nós possamos estabelecer as políticas. E efetivamente o que nós fizemos e o que nós estamos fazendo. Nós temos dois grandes desafios, e aí nesse caso são desafios muito diferentes às vezes do Chile. Primeiro, nós temos uma população de 204 milhões que consome pouco pescado. Então, o nosso grande desafio é aumentar o nosso consumo per capita. Atualmente, quando se trata de tilápia especificamente, o consumidor brasileiro consome 2,8 quilos de tilápia ano. Quando se trata de pescado de uma maneira geral, algo em torno de 9,7 quilos. Ou seja, nós temos um mercado interno muito grande. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, nós crescemos 10,3% ao ano durante 10 anos. Isso principalmente em função de mercado interno. Quando se trata de proteína no Brasil, e aí vocês sabem, nós somos campeões na produção de bovino, suíno e aves, mas mesmo esses produtos campeões nunca tiveram uma série histórica de crescer 10% ao ano, crescer 2 dígitos ao ano. E se nós fizermos a projeção dos próximos 10, 20 anos, nós vamos continuar crescendo 10% no mínimo por ano. Mas de onde que vêm esses números? Bom, esses números vêm do mercado, mesmo porque há oportunidade no mercado interno para que possamos crescer 2 dígitos todo ano. Hoje, atualmente, é muito mais difícil por questões do tamanho do Brasil, os aspectos relacionados à logística e comercialização, do que efetivamente a produção. Nós temos uma produção muito concentrada na região sul do Brasil e nós temos um Brasil inteiro para vender tilápia. E nós sabemos que um país tão grande quanto o Brasil, a questão de logística nem se fala. Lembrando que nós temos um grande estado consumidor de peixe, talvez o maior consumo per capita de pescado no Brasil, o estado do Amazonas, que não tem uma rodovia, ou seja, o produto ou chega de barco ou chega de avião. Então nós temos muito a crescer no mercado interno. Mas aí vocês podem estar perguntando, pô, Francisco, então nós não nos preocupemos, os números aqui do nosso colega da Salmon Chile foram extremamente animadores e nós ficamos muito contentes de ter um produto de tão boa qualidade atendendo a nossa demanda aqui. Vamos continuar crescendo. Mas a gente tem um desafio muito grande que é transformar a nossa tilápia num negócio tão grande quanto o negócio do Salmon Chile. O ano passado nós produzimos 560 mil toneladas de tilápia. Esse ano a gente cresce 2 dígitos.
A gente tem uma expectativa para 2030 de 1.200.000 toneladas de tilápia. E esse é um processo que deve continuar crescendo em função dos investimentos que estão sendo feitos nesse momento. E aí vocês poderiam perguntar, bom, então o mercado interno vai consumir tudo isso? Não. Nós já identificamos que a nossa capacidade de consumo, de aumento de consumo no mercado interno é algo em torno de, no máximo, 10% ao ano. A partir disso, não se consegue mais comer. E é normal, já é um resultado extremamente satisfatório. E aí nós começamos a focar nas questões relacionadas às exportações. O ano passado, em 2023, nós exportamos para 42 países. Agora, é bem verdade que 88% de toda a nossa exportação é para o mercado dos Estados Unidos. E por que isso? Porque os Estados Unidos hoje é o maior mercado mundial de filé de tilápia. E está aqui do nosso lado. Da mesma forma que representa para o salmão, para o Chile também representa para a tilápia, para o Brasil, não temos muita diferença. Mas nós verificamos que também há um aumento de consumo, no caso especificamente do filé de tilápia, no mundo todo. Para termos uma ideia, atualmente o produto é comercializado em 140 países e produzido em 90 países. Um cenário bem diferente do salmão, o que faz com que nós, a cada dia também, temos que fazer o que nós chamamos aqui no Brasil, dever de casa. O que é o dever de casa? Não está preocupado somente com a nossa produção, mas está preocupado com a produção dos outros 90 países que também produzem, para que a cada dia nós nos tornemos cada dia mais competitivo. Ou seja, o produtor brasileiro, a indústria no Brasil, quando acorda todo dia, no momento que vai tomar café, o primeiro dever de casa, o que eu vou fazer hoje para ser mais competitivo? E aí eu tenho uns competidores de porte, né? Porque a gente começa com a China, que além de volumes tem custos de produção assim bastante animadores. E aí vai para outros países da Ásia principalmente, mas nós observamos principalmente na América Central um movimento bastante forte de crescimento de produção e por estarem mais próximo do mercado americano, isso pode ser um fator favorável. Mas nós temos um fator no Brasil que nenhum outro país no mundo tem. Nenhum outro país no mundo tem, que chama-se uma grande produção de insumos para a ração, para a comida do peixe. Então, por sermos um grande produtor de grãos, por sermos um grande produtor de proteína para uso animal, isso faz com que nos tornemos mais competitivos do que qualquer outro país. Mas é fácil? Claro que não é fácil. Nós temos esses fatores favoráveis, mas temos outros fatores também desfavoráveis. Mas isso é extremamente importante. Recentemente, uma pesquisa que nós fizemos, atualmente, tratando especificamente de tilápia, nós temos a ração de tilápia mais barata do mundo. E vamos continuar nos próximos anos tendo a ração de tilápia mais barata do mundo. Mas por que isso? Porque em função da nossa localização geográfica e principalmente aonde é produzido grãos no Brasil, nós não temos como produzir grãos mais caros. Ou seja, o produtor de soja em Rondônia, que está bem distante do primeiro porto, ele sabe que ele tem um limite de custo de produção porque o preço de venda está definido. Além disso, o mercado de tilápia aqui no Brasil, ele sofre um fator que a gente chama de commodity, da mesma forma que aves, suínos, soja, milho é uma commodity, no Brasil a tilápia é uma commodity, porque a gente acaba estando inserido dentro de um mercado global extremamente competitivo. Isso poderia sinalizar para muitos como negativo, mas nós não verificamos assim. Na realidade, a gente verifica que essa é a grande nossa oportunidade. Diante de um mercado extremamente competitivo de aves, de suínos e de bovinos, nós conseguimos produzir, independente de onde produzimos, processar e exportar a preços competitivos, a qualidades superiores, ou seja, nós temos dentro do empreendedor brasileiro um perfil de desafio e um perfil de competição. Não vamos produzir salmão, mesmo porque
as nossas temperaturas são quentes, mas nós vamos produzir bastante tilápia. Atualmente, 67,5% de todo o peixe de cultivo no Brasil é tilápia. Nós vamos chegar em 2030 com 80% de tudo que se cultiva no Brasil, tilápia. E por que isso acontece? Bom, isso acontece por vários motivos, mas principalmente porque a gente acaba tendo uma sinergia de todos os setores com relação ao produto, não só uma sinergia com empresas nacionais, mas com empresas multinacionais que acabam trocando experiências e trazendo para nós pacotes e desenvolvimentos tecnológicos que faz com que a gente possa dar saltos de competitividade. E isso está acontecendo só na tilápia? Não, não. Isso nós já fizemos em suínos, nós já fizemos em aves, nós fizemos em soja, nós fizemos em milho, nós fizemos em algodão. Então nós temos uma expertise nacional no agronegócio exatamente de transformar commodity, aprender numa velocidade muito grande, e quando eu falo a velocidade grande, é grande mesmo. Se vocês forem hoje em Humaitá, que está ali já no sul do Amazonas, né? Uma região mais distante que poderia se pensar para produzir soja, nós temos produtores de soja lá produzindo 70 sacos por hectare, tão competitivo quanto um produtor do estado do Mato Grosso. E por que isso acontece? Exatamente pela capacidade que nós temos de aprendizado com relação a esses aspectos. E aí, vamos às exportações. Nós sempre trabalhamos com exportação, mas nunca foi foco. O foco efetivo para a exportação aconteceu nos últimos 3 anos, quando nós identificamos que nós tínhamos uma capacidade e uma base industrial que poderíamos intensificar. Hoje nós temos empresas no Brasil que exportam 20% da produção, com perspectivas de aumentar. Mas ainda é pouco, nós estamos exportando apenas 3% de tudo que nós produzimos. Mas estamos crescendo. No ano de 2021, nós éramos o 4º maior exportador de filé de tilápia para os Estados Unidos. Esse ano, de janeiro a agosto, nós já somos o 2º maior exportador. E para o ano que vem, provavelmente nós estaremos aqui, e aqueles que não são do Brasil estejam convidados a estar aqui conosco no próximo ano. Nós estaremos aqui com certeza anunciando como o primeiro exportador de filé de tilápia para os Estados Unidos. Por quê? Porque a indústria se preparou para isso. E aí não é só a indústria. Um dos gargalos que nós temos, que o nosso colega da Salmon Chile falou muito bem, é o regulatório governamental. E uma das dificuldades era o que nós chamamos de certificado sanitário internacional. Eu vou dar um exemplo para vocês. O filé fresco de tilápia, do momento que ele sai da água no Brasil, em 48 horas o filé está na costa leste dos Estados Unidos. Essa logística acontece exatamente pela rapidez que nós fazemos. Porém, nós precisávamos até a semana passada mesmo, gente, de um documento que nem sempre o Ministério da Agricultura conseguia nos entregar a tempo. Então eu tirava o peixe, mandava o caminhão para o avião e chegava lá, por conta de 5 minutos eu perdi um voo e perdi uma carga. Então, com o entendimento do Ministério da Agricultura, setor privado no Brasil, Peixe-BR e o FDA, nós fizemos a suspensão da emissão do certificado sanitário internacional. Então, hoje, na indústria, a carga é estufada, é lacrada e vai direto para o avião de embarque, e os despachos são os despachos aduaneiros normais ligados à Receita Federal. A questão sanitária já está resolvida lá na indústria. Esses são os fatores que nós chamamos de fatores de ganhos de competitividade. Então, quando eu falo para vocês que o ano que vem a gente vai estar anunciando ser o principal exportador de filé fresco dos Estados Unidos, é em função das ações que estão acontecendo nesse momento. E não são só essas, são uma série de outras ações. E uma das características, por que a gente consegue? A tilapicultura no mundo é uma indústria muito manual. Somente aqui no Brasil ela está se transformando numa indústria 4.0 de tecnologia. Então, para vocês lembrarem, o primeiro equipamento de filetagem automática de filé é uma indústria local, é aqui no Brasil. E a indústria está se desenvolvendo numa velocidade muito grande. Então, nós queremos consumir mais pescados, nós vamos continuar consumindo pescado, salmão, outros peixes, mas a nossa indústria, a indústria de tilápia,
vai continuar crescendo em função de todo o trabalho que a cadeia de produção está fazendo. Aqui é um bom exemplo disso. Vocês vão andar nos estandes, tem algumas empresas relacionadas à tilapicultura que trazem exatamente esse perfil inovador e de desenvolvimento. Bom, problemas. Nós temos muitos problemas. Talvez precisássemos uma tarde inteira para falar de problemas, mas nós estamos aqui para falar das soluções que nós fizemos para que possamos estar onde nós estamos hoje. O quarto maior produtor de tilápia do mundo, e não vai ser o ano que vem, mas na feira de 2030 vocês estão convidados também, nós seremos o segundo maior produtor de tilápia do Brasil. Por quê? Porque todos temos isso como meta e estamos trabalhando com esse objetivo. Muito obrigado. Obrigada, Francisco.